Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Você é muito bem-vindo a esse programa. Esse programa é Cristianismo e Evangelho. Nós estamos aqui com os pastores André e Lauro, que vão estar aqui nesta conversa. E o assunto vai ser a oração dentro do propósito de Deus. Nós falamos no episódio passado, chegamos a falar sobre o jejum, e hoje nós vamos falar da oração, que é um recurso, um meio de graça também. Nós vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, o próprio Senhor Jesus falando sobre a oração, que diz assim: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará." Então, a oração é algo muito especial dentro do projeto de salvação de Deus. É um recurso que Deus colocou à nossa disposição para nós termos comunhão com o Pai. O Senhor, no Velho Testamento, deixou muito claro para nós, quando ele fala, através do profeta Isaías, que os seus ouvidos não estariam agravados, ou seja, não estariam bloqueados para que não pudesse ouvir. Significa o seguinte, que Deus quer ouvir a nossa voz, a nossa oração. Então, Deus queria dizer que ele se agrada daquele que o busca em oração. O próprio Senhor Jesus, quando fala de oração, ou seja, de nós pedirmos, suplicarmos a Deus, ele diz assim em Mateus 7, 7, "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á." E ele acrescenta no Evangelho de Lucas, dizendo assim, olha, "Mesmo sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, que é o bem maior do Pai, aqueles que lhe pedirem." Então vamos começar a falar aqui um pouco sobre a oração, o desejo que Deus sempre teve de relacionar com o homem. Pastor Lauro. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, pastor André, paz do Senhor, você que nos assiste. É interessante que Deus sempre demonstrou, Deus sempre mostrou esse desejo, esse interesse de se relacionar com o homem. A oração sempre foi esse meio, esse principal meio de comunicação de Deus com os homens e dos homens com o nosso Deus. Voltando um pouco na palavra, no Éden, essa comunicação ela acontecia de forma aberta, de forma natural, porque a comunhão era plena. Mas com o pecado trouxe separação, afastou o homem de Deus. E a oração então se tornou uma busca constante pelo reencontro com o nosso Senhor. A oração é o que leva o homem a buscar uma comunhão com o Senhor. Lá no capítulo 4 de Gênesis, a palavra nos mostra que a partir de Enos vieram os patriarcas, como Abraão, Isaque, Jacó, os quais invocaram o nome do Senhor e mantiveram a comunhão com ele. Temos exemplos também de profetas, de reis, de sacerdotes, que também recorriam ao Senhor em oração. E temos exemplos marcantes dessas intercessões e vendo a resposta do Senhor, a operação do Senhor em favor do seu povo, daqueles que o buscavam. Saltando para o Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ver que a oração ela alcança a sua expressão mais profunda, porque o Senhor Jesus nos mostrou, com um exemplo, que ele estava constantemente em comunhão com o Pai, porque em todo momento nós vemos Jesus em oração direta com o Pai. Então, o que representa para nós a oração? A oração é uma transmissão de vida. É uma transmissão que se dá por meio do amor de Deus revelado ao homem a partir do novo nascimento. Veja bem, nos episódios anteriores, em um deles, nós falamos sobre esse novo nascimento. Ou seja, deixar essa vida de pecado, deixar esse mundo e começar uma nova vida com o Senhor. Nessa comunhão agora, a oração é o nosso canal de comunicação com Deus.
A palavra nos diz lá em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a maior dádiva, que é a vida eterna. Assim, a vida que o Pai nos deu em Jesus, ela é transmitida quando oramos no Espírito. A oração é a mais pura e íntima expressão da alma. É um grito do interior do homem para o seu Criador. E é interessante que na oração o Senhor opera, responde e Ele traz para nós as suas bênçãos. O aflito encontra refrigério, o necessitado encontra providência, aquele que está passando por um aperto encontra uma saída, porque o Senhor responde à oração do seu povo. Isso está na palavra, né? A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é uma transmissão de vida, né? Exatamente. Que vida é essa? É a vida que está no sangue, né? Toda palavra, ela fala acerca do sangue, né? O derramamento do sangue. Sem derramamento do sangue não há perdão dos pecados, né? Lá em Levítico diz assim, a vida está no sangue, a alma está no sangue. Ou seja, então quando nós oramos, nós estamos pedindo vida. Nós estamos clamando pelo Espírito de vida. Que Espírito de vida é esse? É o próprio Espírito Santo, né? Por isso que Jesus, né, André, ele fala, não oreis usando vãs repetições, ou seja, a oração é algo que é espontâneo, que é na nossa sinceridade. O pastor Lauro lembrou aí, é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Então, na oração nós colocamos a nossa necessidade, a nossa súplica, reconhecemos a nossa condição para termos comunhão com o Senhor. Jesus deixou um ensino, né? Quem pode nos falar sobre esse ensino referente à oração? Amém. André? Nós saudamos aqui os companheiros, a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Importante lembrar que a oração ela é vivida no Velho Testamento e é ratificada pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Mas o Senhor Jesus ele traz ali, ele deixa de forma muito clara que existe um ensino profético ligado à oração. Isso faz uma total diferença entre o que é tradição religiosa e o que deve ser relacionamento pessoal com o Senhor. O que podemos citar desse ensino está registrado no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, do verso 9 a 13, quando o Senhor Jesus ele fala sobre a oração que nós conhecemos como Pai Nosso, né? Até dentro do que já foi falado pelo pastor Lauro, não se deve tratar esse ensino como uma vã repetição, né? Mas há aqui alguns aspectos proféticos que estão ligados a isso. O primeiro ponto que nós podemos ver é a expressão Pai Nosso, porque na oração nós vamos nos relacionar com o nosso Pai, né? Então Deus como nosso Pai. E aí entra para nós agora que nós temos direito a essa herança. Através de Jesus, nós recebemos a adoção de filhos, né? Nós temos direito à herança, nós temos direito a nos relacionar com o nosso Pai, a provar das dádivas que Ele tem à disposição. Há uma expressão nessa oração do Senhor Jesus que está ligada aqui à frase que estás no céu. E eu queria chamar a atenção porque nós vivemos tempo, né, Fábio, que as pessoas, na verdade, estão muito ligadas às coisas da terra. O trabalho, a saúde, a família, quantas coisas agora estão passando aí na sua mente. Mas o ensino do Senhor para nós é que o céu está aberto para nós. Existe um céu que governa na terra. E a partir disso nós podemos entender que assim como o céu está acima da terra, o Senhor, que é o nosso Pai, Ele está acima de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Ele não perdeu o governo de nenhuma situação. Então isso deve ser levado em conta na oração. Há um detalhe muito importante que você colocou. Jesus, quando ensina, disse assim, Pai Nosso, né? Porque o nosso está ligado a corpo. Isso. Não é Pai meu. Ele ensinou Pai Nosso, porque já era no ministério de Jesus, ele já estava apontando para uma igreja que seria corpo dele, corpo de Cristo, né? Mas a continuidade, mesmo. André. É isso mesmo. E agora, até falando sobre outro ponto, santificado seja o teu nome, né? Porque aqui nós podemos observar que depois de proclamarmos que Deus é o nosso Pai, de falarmos acerca das coisas que estão sob o seu governo,
há uma necessidade de nós invocarmos a santidade de Deus. E essa santidade, ela vem para nós através do clamor pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é exatamente aquilo que vai trazer ao homem a libertação dos seus pecados, para ele poder ter acesso, né? Então diz a palavra, pelo novo e vivo caminho. Nós vamos ter acesso à sala do trono, né? Então é necessário que o nome do Pai seja santificado. E essa expressão está ligada ao poder do sangue de Jesus, à ação desta figura gloriosa da Trindade, que é o Espírito Santo também. E a expressão venha o teu reino, né? Nós vivemos um momento em que é muito comum a inversão dos valores, né? A autodeterminação, e determinamos algumas coisas, tudo ligado a essa vida, né? Mas a palavra diz aqui, venha o teu reino. Não se pode inverter os valores. Primeiro o reino de Deus. Primeiro nós devemos estar preocupados com aquilo que é a obra de salvação, trabalhar, realizar aquilo que é a vontade do Senhor, né? E aí entra todos os aspectos sobre vivermos no corpo, não murmurarmos, não tratarmos mal os nossos irmãos, não semear contendas e tantas outras ordenanças que são bíblicas a respeito disso. Depois, as outras coisas, diz a palavra, elas serão acrescentadas, né? Um outro tema aqui nós podemos lembrar é sobre a necessidade de entender na oração que não é a nossa vontade que prevalece. Interessante que isso foi até um ensino do próprio Senhor Jesus, né? Que na sua oração disse, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Então nós precisamos entender que tudo que nós oramos ao Pai, em espírito, em verdade, está dentro de um propósito. Eu acho até interessante uma colocação. Hoje eu fiz uma visita no hospital, uma irmã enferma, houve um parto difícil, e a palavra que o Senhor revelou ali foi aquela palavra de Eclesiastes, né? Sobre a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que fazes? Porque tudo tem um tempo, tem um modo. E às vezes nós não entendemos, né? É muito comum nas lutas, nas provas, nós questionarmos, né? Entrarmos em algumas aflições até, mas a oração ela deve levar em conta isso, que o que está prevalecendo é a vontade do rei, né? E nós não temos que questionar porque o rei é soberano. Um outro ponto que eu gostaria de lembrar aqui com os irmãos está ligado à expressão assim na terra como no céu. Essa expressão, ela mostra que tudo está ao comando do Senhor, né? Tudo está patente aos seus olhos. Agora, a diferença entre terra e céu é porque o Senhor está cuidando das nossas coisas físicas, mas o nosso bem maior, a nossa salvação, ela também está sendo velada e preservada pelo Senhor. A expressão pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso é muito importante, porque quando nós falamos aí do pão, até nos lembramos da expressão assim, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há uma necessidade da comunhão com a palavra, e não existe a leitura da palavra sem a oração, né? A oração ela está dentro disso, por quê? Porque o Senhor fala não com uma palavra histórica, o Senhor fala com uma palavra viva, aquela palavra que vai nos alimentar naquele momento. A expressão perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é muito interessante, porque na vida do crente, né, Fábio, isso é um exercício diário. Como é difícil quando você mexe com sentimento, com emoção, com o que você acha que foi injustiçado, mas a palavra nos ensina que na oração nós temos que exercitar o perdão. É talvez uma das coisas mais difíceis, né? Muito. Porque pedir ao Senhor que perdoe a nossa vida, mas se nós não perdoamos aqueles a quem nós precisamos perdoar. E Jesus falou isso em várias parábolas também, né? Verdade. A parábola do servo incompassivo, tá lá. O Senhor perdoou, mas aquele que foi perdoado não perdoou. Exatamente. Aquele outro, né? É muito importante que nós possamos exercitar isso, né? Através da oração. E se há alguma coisa que nós ainda não conseguimos, leva ao Senhor em oração, porque a palavra diz que faz parte da oração o Espírito Santo, né? E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interessante aqui essas expressões, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. E aqui nós vemos exatamente essa figura que faz parte da oração, que é a Trindade, né? O reino do Pai, o poder do Espírito Santo e a glória que é do Senhor Jesus. Nós podemos dizer, irmãos, caminhando aqui para o encerramento, que a oração tem um valor. E esse valor está ligado ao galardão do Pai. O Senhor Jesus,
ele mostrou de forma muito clara, em diversos momentos das suas histórias, parábolas até, que a oração não é algo exterior. E isso deve ser trazido para nós, não precisamos externar isso, né? Mas é um relacionamento com o Senhor. O Senhor Jesus usa nesse texto de Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, ele diz assim, olha, mas tu, ele usa essa expressão dizendo sobre o hipócrita, né? Não sejais como os hipócritas. E é interessante quando você vai para essa expressão na Grécia Antiga, a hipócrita está ligado a um ator, alguém que assumia um papel, ele colocava uma máscara, né? Então você vê, às vezes, pessoas que demonstram uma coisa, mas sentem outra. Elas estão falando de algo que não vivem. E não deve ser isso, né? A nossa vida não pode ser uma vida falsa, simulada. A nossa vida deve ser uma vida de muita comunhão com o Senhor. E isso está relacionado ao galardão. Porque quando você ora e espera receber dos homens alguma coisa, você já recebeu. Um elogio, né? Às vezes tem as pessoas que gostam disso, de elogios e outras situações, mas o nosso maior galardão é a comunhão com o Senhor, né? Aqui nessa vida e no porvir, uma vida eterna que nós vamos ter com o nosso Deus. É o Pai que está em oculto e que vai recompensar. Essa que é a bênção da grande recompensa da oração, né? Nós vamos fecha a porta, ora teu Pai que está em secreto, que está em oculto, e Ele, que contempla todas as coisas, vai te visitar e vai te dar o galardão. São os homens. Né? Amém. Muito interessante uma parte nessa oração do Pai Nosso, né, que chama a atenção, é esse pedido, né? Venha a nós o teu reino. A oração do Pai Nosso começa com a noção de corpo. E a gente vê agora mais uma vez a expressão mostrando o corpo. Venha, não é a mim, mas venha a nós o teu reino, ou seja, o teu governo. E ele diz, seja feita a tua vontade. O homem, né, o Senhor Jesus estava nos ensinando que é um exercício diário, constante, buscar que o reino de Deus seja sobre a nossa vida. Porque o homem, se deixar, ele quer tomar suas próprias decisões, ele quer governar a sua vida, todas as suas decisões. E quando ele tem que submeter alguma coisa, isso incomoda, mexe com o brilho do homem. E a próxima fala é, não só venha sobre nós o teu reino, o teu governo, mas que seja feita sempre a tua vontade. É negar a si mesmo, né? Dizer não à nossa vontade. E finalizando aqui a minha fala, e dá-nos o pão nosso de cada dia, ou seja, todo dia. A oração é algo constante. A revelação de Jesus, né? O pão nosso é a revelação de Jesus. Que precisa todo dia. Todo dia, para nós nos posicionarmos diante das nossas necessidades físicas, espirituais, porque sem ele não há alimento, não há nutrição da nossa alma, né? Da nossa fé. Mas é importante nós colocarmos aqui, nós estamos encerrando aqui esse episódio, e que na oração nós não determinamos bênçãos. Nós não somos abençoadores, mas nós somos os abençoados. Então, não é a nossa vontade, o pastor Lauro falou sobre isso, o pastor André também de uma forma, não é a nossa vontade que precisa ser realizada. A colocação feita pelo pastor André foi a oração de Jesus. Nós, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia o que ele ia passar. Mas que não seja feita a minha vontade, mas tão somente a tua. Então, quando nós entendemos isso, nós alcançamos o propósito da oração. Nós estamos vivendo dias em que muitos estão desprezando a oração. O momento é um momento de muita correria, é a ciência multiplicando, né? As idas e vindas, o tempo se exaurindo, mas nós não podemos desconsiderar essa necessidade. A palavra do Senhor Jesus para o tempo que nós estamos vivendo, que é a brevidade da vinda dele, é vigiai e orai. Vigiai é guardar a revelação. E orai é exatamente ter a comunhão com ele. Sem a comunhão, não há como nós andarmos, não há como nós aguardarmos a vinda do Senhor Jesus, que em breve vai acontecer. Ninguém sabe o dia e nem a hora, nem o momento, mas a nossa posição é de vigilância. Vigilância, guardando a revelação. Qual a revelação? As profecias que estão todas cumpridas. E a oração para nós mantermos a nossa comunhão. É um recurso da graça. Foi lembrado aqui no episódio passado, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E a oração, uma dessas armas. É um desses recursos da graça
que precisa, né, ser colocado em ordem na nossa vida para nutrir a nossa fé. Nós despedimos aqui, pastor André. Amém. A paz do Senhor. Pastor Lauro. Paz do Senhor Jesus. Despedimos de você também. Continua conosco. A paz do Senhor Jesus.